Anitta vai à escola, a Anitta compra um cão. A Anitta usa uma cartola e também vai à Eurovisão. A Anitta vai de viagem, a Anitta celebra o Natal. Mas e se um dia a Anitta te quisesse fazer mal? A Anitta fica chateada, tudo faz com que ela enlouqueça. E a Anitta do nada dá-te um tiro na cabeça. A Anitta elabora um plano e acredita que é sublime. Vem descobrir a verdade connosco em... A Anitta comete um crime. Ação. Olá, malta! Bem-vindos à nossa pijama party. Yes! Por esta vocês não esperavam. Não estavam à espera de certeza absoluta. Então aqui estamos nós, no segundo episódio da segunda temporada maravilhosa. Fofo. E eu sou a Catarina. Estou de férias, não sei se já repararam, digo assim com os nervos. E a minha sabedoria de hoje é: quem não tem cão caça com gato. Hombre. Ora aí está, pronto, mais nada. De toda a vida. E eu sou o Pedro. Não estou de férias, mas pronto. E o que eu quero dizer hoje é: quando eu me pongo al volante, sempre pa'lante. Alá, toma aí. Me gusta Claro. mucho. Ina, E então, pera, um tchim-tchim. um tchim-tchim. Um sim. tchim-tchim aqui na nossa pijama party. Bem-vindos à nossa pijama party, ao nosso chá das quase 4. Pode ser o chá das 4. Acho São que 3 da manhã e estamos a gravar? Sim. Porquê? Porque uma pode. Se uma não pode, uma não faz. Mas uma pode, então uma faz. sim. E quem não pode sacode. Já está. E temos aqui em Speed Dial a Elodie e a Inês, porque como às 3 da manhã isto Exato, isto nunca se sabe. Isto acontece aqui alguma coisa rara, então always. estamos aqui por se faz falta ligar a elas para fazer uma ouija assim rápido. Exato. um eletromagnetismo deste. Assim, como é que se chama? Os incensos, Sim. aquele cheiro, aqueles... Eu a gente põe aí o rumo a dar voltas com o... Exato. Ai, por favor. E está o Léo também por aí, que é um gato O gato. lindíssimo. O caçador. E ele pronto, deve de aparecer aqui em algum momento. Porque ele gosta de comunicar. Pronto. Exato. E nada. E nada, e vamos. Quero ouvir. Sou eu. É Quero ouvir verdade. você. Bora Então, lá. o meu caso chama-se Uma Menina Mal Querida. Yeah. Ai, já me está a doer. É 22 de setembro de 2013. Não é tão antigo. Estamos em Teo, a Corunha, Galícia. Uma menor de etnia asiática foi encontrada morta numa vala no município de Teo. Já está, até para a semana. Adeus, tchau, bye. Assim, a menor apresentava sinais de violência e estava meio atada com umas cordas cor de laranja e não demorou muito para que o corpo fosse identificado. Tratava-se de Assunta Basterra, uma rapariga de 12 anos. Ok? Assunta, nascida na China a 30 de setembro de 2000, foi adotada quando tinha apenas 9 meses por Rosário Porto, advogada, e Alfonso Basterra, jornalista. Rosário sofria de lupus eritematoso, o que levou a que os médicos desaconselhassem a gravidez, pelo que eles decidiram começar os processos de adoção na China. Vai-se lá saber porquê, se calhar é mais fácil, não sei. É capaz, por acaso, a nível de adoção, há muita gente que vai adotar a Ásia. Pois, Muita gente. já está. O casal vivia em Santiago de Compostela, Galícia, e tinha uma casa de família no município de Teo. Assunta, que anteriormente tinha o nome de Yong Fang, era uma jovem com grandes capacidades. Ela tinha mesmo um QI alto. Yeah. Ela adorava desporto e destacava bastante nos estudos, tocava piano, sabia 3 línguas, fazia balé e também frequentava aulas de pintura. Nossa. A miúda era uma máquina, a sério. Prodígio. Sim. E por essa parte até os pais bem, ou seja, que a apoiavam bastante para ela fazer o que ela quisesse. Yeah. A 6 de janeiro de 2013, Alfonso descobre a infidelidade da sua mulher quando verifica os seus e-mails. Ai. Quem é que
trai Quem é por que trai e-mail? por e-mail? Por amor de Deus. Como amiga. assim? Abre o Telegram, escondes os chats. Epá, os Tinders, os Grindrs, Claro. os Instagrams, os Facebooks, como assim o e-mail? E se tú eres lista, el Tinder dá dinheiro. Anyway, no dia 8 discutem e separam-se. Ok? No início, Desculpa interromper, dia 6 ele descobriu, sim. dia 8 separaram-se. Dia ok, 8 ok. discutiram muito forte e separaram-se. No início, houve cenas desagradáveis. Rosário sentiu-se assediada. Alfonso enviava-lhe mensagens constantes com censuras e acusações. O divórcio foi decretado a 14 de fevereiro por acordo mútuo. Ok? Alfonso Basterra, que até foi uma pessoa boa aqui, ele foi consultar um psicólogo. Ok. Ele disse, eu não estou bem com esta coisa toda. Teve noção que não estava. Sim. Ok. Ou seja, olé, props Exato. para o espelho. Muitos, né? Para todos. Claro. E com o tempo o casal chegou a um equilíbrio. Ou seja, ele cuida da Assunta e da Rosário, que também não está bem. E, ou seja, ela, além da doença do lúpus, ela sofria de depressão. O lúpus está sempre com depressão. Yeah. Vem sempre com a depressão atrás. E, em troca, a Rosário ajudava-o financeiramente. Tenho a dizer que a Rosário vem de uma família que Ok. tinha pasta, Ponto. ok? Os pais dela tinham dinheiro, bastante. Vivem num espaço próximo e ele pode estar com a filha sempre que ele quer. Realmente, imaginem, do tipo, ela vive aqui, tu cruzas a esquina e ele vivia Ele num vive apartamento ali, ali. ok. Ou seja, estavam super perto. A 26 de junho, Rosário foi internada no serviço de neurologia do Hospital Clínico de Santiago devido a um agravamento da sua doença com tonturas e instabilidade. Tonturas. Torturas, com torturas. Com tonturas, instabilidade ao andar e a queda de uma pálpebra. Ou seja, ela estava toda. Estava todo. Ela estava feita um chasco. Foi para a Turquia. Veio com o cabelo comprido e com o cu todo fodido. Pá, desculpa. Vocês não conhecem de onde é que a gente vai buscar isto, mas a gente no final a gente diz onde é que a gente vai buscar isto. Não, e vocês têm que ir lá ver. Tem que ir lá ver. Exato. Anyway, José. Isto foi a 26 de junho e ela permaneceu no hospital até o 1 de julho. O ex-marido fez um pacto com ela. Ele toma conta dela e da Assunta e, a câmbio, não, ela tem a condição de cortar a relação com o seu amante. Ok. Bom, que não era amante já, né? Porque senão estavam-se Pois, eles separados. estavam divorciados, né? Anyway, Mas... ela aceita. Lucy Crazy. Ai, todos. Na noite de 4 para 5 de julho, ocorreu um estranho incidente que não pode ser explicado. Entre as 2h30 e as 4h30, um homem tentou estrangular a Assunta no seu quarto. Rosário afirma que as chaves foram deixadas na porta por descuido e, quando dormia, ouviu ruídos, levantou-se e foi ao quarto da filha, onde um homem de constituição forte e baixa estatura, usando luvas de látex, tinha as mãos à volta do pescoço da filha dela. Este homem foi descrito na imprensa como o Homem de Preto. Rosário agarrou-o, o homem deu-lhe um grande empurrão e fugiu. Surpreendentemente, Rosário não chamou ninguém para os ajudar. A mãe não apresentou queixa, ou seja, a Rosário não apresentou queixa, e a Assunta contou à sua melhor amiga por WhatsApp que alguém tinha tentado matá-la nessa noite, mas depois não voltou a falar com ela sobre isso. Com a amiga, né? Como assim? Desculpa lá, mas como assim a mãe vê a filha a ser estrangulada e nem sequer uma queixa à polícia vai fazer? Hein? Epá, eu até aqui pensei que a Rosário não estava muito bem da cabeça, já para começar. Ok, pronto. Pronto. Acho que é tipo Exato. a única desculpa. Anyway. Como eu estava a dizer, ela comentou isso com uma amiga dela, mas depois não falou mais. E durante uma saída com outra amiga, a Assunta contou a história com sinais de angústia e a mãe da amiga dela contactou a Rosário,
e pedir-lhe que apresentasse queixa. Exato. Tipo, Rosário, tens que ir, tens que falar, tens que tal. Exato. O Rosário foi perguntar na esquadra da Polícia de Santiago, mas acabou por decidir não apresentar queixa nenhuma, embora tenha dito à mãe da amiga da Assunta que sim, tinha apresentado queixa. Já não estou a gostar. Um pouco assim. Ok. Em julho, a Assunta frequenta as suas aulas de música, como habitualmente, de piano, não sei o quê. No dia 9 de julho, o pai traz a filha com sinais de sonolência e de tonturas. O pai afirma que a filha tem uma alergia e que lhe foi administrado um antihistamínico que provocou esta reação. No dia 22, ocorre novamente um incidente semelhante. A menina não consegue sequer brincar bem. Está meio adormecida, tem problemas em andar. A diretora interroga e a Assunta afirma que lhe dá um pó branco que tem um sabor horrível e que a deixa dormir durante horas. Interrogada pela diretora, a Assunta afirma que é a mãe que a obriga a tomar os pós. A minha mãe, diz ela. E que uma amiga da mãe lhes deu à porta de casa. Ok. Em agosto, Rosário sofre de depressão e ansiedade. E Alfonso cuida dela, como até agora. Assunta, ou seja, aqui a diferença foi, ele cuida da Rosário, mas a Assunta passa o mês longe deles, primeiro com a madrinha dela, de 30 de julho a 22 de agosto, em Vila Nova. Depois, a 28 de agosto, vai para o campo com a sua cuidadora, ou seja, a mulher que ajudava a Rosário em casa e cuidava dela e tal, encarregou-se dela. Durante a sua ausência, os pais telefonam-lhe todos os dias, mas não a visitam. Ainda assim, a Assunta parece feliz, despreocupada, tranquila. Tranquila, ok. E tal. Ou seja, ela estava bem. Exato. Na tarde de 21 de setembro de 2013, os pais adotivos da Assunta comunicam o seu desaparecimento. Nas primeiras horas do dia seguinte, ou seja, madrugada, noite, né? Duas pessoas descobriram um corpo no caminho florestal, como eu já tinha referido, a apenas 5 km da casa de campo da Rosário Porto, em Montouto, que é em Teo. Alertando os serviços de emergência, que identificaram o corpo da Assunta muito facilmente. Ou seja, vamos ser honestos, não há muita criança galega que tenha etnia asiática. Exato, não era difícil. Claro. Pronto, isto foi, descobriram o corpo dia 22. A 24 de setembro, Rosário Porto foi detida e investigada por um alegado crime de homicídio. Um dia depois, o pai, Alfonso Basterra, foi também detido e investigado. De acordo com as informações recolhidas durante o inquérito, a investigação girou em torno de uma série de pistas, entre as quais as principais eram cordas encontradas na propriedade da mãe semelhantes às utilizadas para amarrar o corpo da criança, a presença do ansiolítico lorazepam em quantidades tóxicas no sangue da rapariga e o computador portátil e o segundo telemóvel do pai desapareceram no início da investigação, mas foram posteriormente colocados no apartamento dele depois que o disco rígido fosse adulterado. Coisas. Ai, meu Deus, eu tenho... A junho de 2014, o juiz do caso pôs termo à instrução do processo, ou seja, já se podia começar o julgamento, né? Em outubro, a secção de Santiago Compostela cumpriu as formalidades judiciais finais para começar esse julgamento. O julgamento decidiram que fosse feito por júri popular e começou em maio de 2015, ou seja, 2 anos depois. Estando o julgamento previsto para começar entre 23 de julho e 17 de julho do mesmo ano, houve alguns atrasos e foi finalmente no início de outubro que o julgamento começou no Tribunal Provincial de La Coruña, com 84 testemunhas, e 60 peritos. Ou seja, 84 pessoas foram testemunhar. Senhora. E havia 60 peritos a investigar tudo. A 30 de outubro de 2015, o júri nomeado pelo Tribunal de Santiago Compostela declarou por unanimidade Alfonso Basterra e Rosário Porto culpados do homicídio da Assunta.
A teoria dos factos, porque realmente nunca nada disto foi... Ficou 100% comprovado. Claro, era Ok. muito teoria. Yeah. É que a Assunta tinha almoçado com os pais na casa de baixo terra e nessa refeição os pais administraram-lhe doses elevadas de lorazepam. Lorazepam. À tarde, a Assunta, que estava drogada com doses elevadas, né, de ansiolíticos, foi levada pela mãe Rosário e quizás o pai também de carro para a quinta que tinham em Teo, Yeah. onde lhe amarraram os braços, as pernas com cordas de cor de laranja e a asfixiaram até à morte. Em maio de 2016, o Tribunal Superior de Justiça corrigiu o veredicto e considerou que não ficou provado que o Alfonso Também tenha estado estava no lá. carro e acompanhou a mãe, pelo que foi a mãe que teria provocado a asfixia. Embora, ainda que tenham ratificado isto, manteram a pena dele. Ok? Porque é que eu tenho um bocado mais de informação que não escrevi. Ok. Deu-se por comprovado que ele comprava os ansiolíticos. Ok? Agora, a coisa é... Ele comprava os ansiolíticos para a Rosário porque cuidava dela porque ela estava a Lucy Crazy, ou ele comprava os ansiolíticos e sabia o que se estava a passar ali. Exato. Estás a perceber? Porque tu falaste ali uma parte em que ele levou a Rosário para o hospital porque ela não conseguia andar e porque estava a tremeliques e não sei o quê. E a miúda teve exatamente os mesmos sintomas. Portanto, pode ser perfeitamente uma medicação que seja para ela, para a Rosário, e ele não saber, ou seja, ele pegar a medicação para a Rosário e a Rosário tipo administrar na criança. Mas há outra coisa que eu vi no documental, pronto. Ok. Já há tempo, mas não sei como, mas eu lembro-me. Não me pergunta. Não sei como. Deu-se por comprovado que num dia ele foi a 3 farmácias diferentes buscar lorazepam. Ou seja, é muito raro. Então, mas ele comprou nas 3 farmácias. Sim. Tá, esquece. Entendes? Ele não foi comprar uma caixa que ela se calhar tinha para um mês. Não, Exato. ele foi comprar a várias farmácias, tipo a 3 farmácias. Exato. Isso. Ou seja, ela não gastava isso em 6 meses. Ainda que ela esteja muito louca, estás a perceber? Não. Anyway, em outubro desse ano mesmo, a Câmara do Supremo Tribunal de Justiça confirmou a sentença e manteve-se a condena. Ainda assim, foram avançadas várias hipóteses para o crime, porque, claro, o crime aconteceu, mas porquê que aconteceu Exato. o crime, não é? A primeira hipótese que eles tinham é que estaria ligada à herança dos avós maternos da Assunta. Exato. Eles amavam a miúda com loucura e morreram um bocado antes do assassinato dela. E eles tinham-lhe deixado tudo. Tudo à Assunta. Está explicado. Tudo. Outra hipótese era que a criança constituía um obstáculo ao casamento que, supostamente, até àquela data, era feliz. Era um matrimónio feliz, né? Por isso é que a mãe andava a meter os cornos ao Claro. Alfonso. Sobre aqueles homens que tinham entrado uma noite, não sei o quê, existem diferentes interpretações deste incidente também. Alguns acreditam que foi uma pura invenção da mãe. Não seria... Exato, impensável. Outros, que também, esta também eu vejo muito bem pensada, que quizás foi uma primeira tentativa de homicídio levada a cabo por eles contra a Assunta e que não saiu bem. Por alguma razão. Exato. Ou algum se arrependeu, ou alguma coisa assim. Se calhar Mas, imagina, naquela coisa, estás ali a estrangular a pessoa claro, acorda. Exato. Estás a ver e se calhar tipo, peraí. Okay. Claro. E obviamente estavam 2 pessoas ali, né? Pois, exato. Ou que isto tinha sido um pretexto para lhes dar um alibi por algo que podia ter passado. No julgamento, a vizinha da Rosário afirmou que ninguém entrou na casa dela naquela noite porque os cães dela não ladraram. E os cães dela ladravam sempre que alguém passava. Já está. Para terminar, na quarta-feira, 18 de novembro de 2020, o corpo sem vida de Rosário Porto foi encontrado na sua cela da prisão em Ávila, aparentemente morta por enforcamento, depois de já 2 tentativas de suicídio anteriores. Pronto. No meu caso, a Arita cometeu um crime, não se entende bem porquê, nem como, nem... Exato, não ficou nada concreto. 2 anitas até. Exato, exatamente. E foram presas. E já está aqui o meu caso de hoje. E
Eu resumi bastante porque isto tinha aqui para aborrecer, né? Tinhas aí, exato. Por isso é que eu até, ou seja, como é que eu digo? Fui buscar coisas que eu me lembrava, mas Exato, que não escrevi, exato, não estás a escreviste. perceber? Não Mas yeah. pronto, é isso. E nada, supostamente és tu. Já. É que dá pena, e ainda por cima, por exemplo, quando eu vi o documentário quizás há um par de anos já, uma coisa assim, impressiona-te ainda mais porque sai vídeos da Assunta a brincar, a Assunta a fazer balé, e a Assunta é uma criança que tu vês que não tem maldade nenhuma, que é mesmo tipo, ela é uma criança, normal, não... Estás a perceber o que eu estou a dizer? Pá, não faz sentido. Não tem sentido nenhum. E eles foram adotar a criança. Eles escolheram aquela criança, escolheram aquela menina. Imagina, mesmo quem não adota, mesmo quem tem, quer dizer, não é escolhido, às Claro. vezes, né? Não se faz, mas eles foram adotar aquela criança à China Sim. Mano, what the fuck, mano? E nestes casos é sempre o que eu penso. Como é que duas pessoas se põem de acordo para fazer algo tão... Que não há um que diga... Epá, não, calma lá, isto não se... Exato. Exato! Como é que isso é possível? Eu não entendo nunca como é que as pessoas conseguem fazer isso. Ou seja, tipo, meter-se de acordo para fazer merda, literalmente. Mas é muito triste, a sério. Mas também tenho que te dizer, Pobre criança. a foto, eu estou ainda a ponderar se põe ou não, mas é a foto de quando encontrei o corpo dela. O corpo dela, tipo, está aqui a estrada e aqui está o corpo dela. 5 à noite, não há ali luz nenhuma, é tipo uma estrada daquelas, tipo, no meio do campo, ou seja o que for. Mas o corpo estava para ser encontrado, Catarina. Porque Pois o corpo, estava ali. O corpo estava, tipo, imagina, a estrada passa aqui e faz tipo assim, cova para baixo, Yeah. né? Estava aqui. O corpo estava para ser visto, estava para ser Mas encontrado. deixaram ali, tipo, estrategicamente, tipo, para não ficar Claro, desaparecido. Aí, Sabes? claro, aí tem sentido a hipótese da herança, como a gente já sabe, porque Exato. se a pessoa não é declarada morta, a pessoa está desaparecida, continua a ter o Exato, direito à exatamente. sua herança. Exatamente. Claro. Nossa Senhora. Só pode ter sido por causa disso. É assim, só pode ter sido. É a única coisa, das teorias todas, eu acho que é a única coisa que faz sentido. Claro, mas epá, a Rosário ganhava dinheiro, ela era advogada. Ela bancava ela, a filha e o ex-marido. Exato! Exato! Qual é a avarícia aqui? Não entendo. Anyway, Ai, God. passo-te a chama olímpica. Oh, muito obrigada! Então bora lá, é a minha vez. Pá, o seu chá, querido. Estou aqui. Então, vamos aqui à luz. Uf, Vamos aqui à luz, Sintra. que tá? luz, aquilo estava no escuro. Que luz, que luz, Que luz. carinho, Que luz. que luz, que me cuentas ahora? Ai, senhores, portanto, vamos lá ali a que luz. Vamos ali dar um saltinho. Então, a Maria de Lourdes vivia com a sua filha e com as duas irmãs lá em Queluz. A Maria de Lourdes e o marido tinham duas clínicas. Uma clínica dentária em Queluz e uma clínica de fisioterapia na Amadora. E o Francisco Silva Ribeiro, que era cunhado da Maria de Lourdes, ele era casado com uma das irmãs, era também sócio das duas clínicas. Aí, por volta... Pronto, já acabou também, podemos chegar por aqui. Tchau, Bem, beijinhos. Felícia. Então, aí por volta de 2019, o marido da Lourdes morreu, tipo, num ataque cardíaco fulminante. E aqui... Tu dizes ataque cardíaco fulminante, eu imagino tipo um peito a explodir. Fulminante. Mas a coisa é, eu ouço fulminante e eu penso a mesma coisa, tipo... Já. Pronto, foi, Sim, sabe? foi repentino. Exato, ficou ali. Pronto. E então aqui começaram bastantes disputas por causa da gestão das clínicas, não é? Amiga. O Francisco complicou muito a situação. Para ele próprio não era uma pessoa propriamente fácil de lidar e a Maria de Lourdes achava que, pronto, que não valia a pena ele fazer parte da gestão da empresa. Sim, então, do negócio, sim. Exato. Então achou por bem afastá-lo completamente. E fez ela, eu diria até fez ela bem, por outro lado, vamos ver, não é? Ou seja, isto fez com que o Francisco, ele já era uma pessoa... Hello! Ele já era uma pessoa... Como é? Que? Chichi! Chichi!
Ou seja, se vocês não estiverem a ver o vídeo não vão entender nada. Claro, claro. Vejam o vídeo. Ai não, por isso é que agora o vídeo está no Spotify, claro, não é? Exato. Amor, abre o Spotify e carregai no botão que diz 15 para trás. E tu vais entender tudo. Mas se estiveres a conduzir, para primeiro. Faz favor. Tá? Epá, não ouças crimes a conduzir, meu. Isso é muito macabro. Eu sou macabra, então porque eu ouço enquanto conduzo. Eu ouço podcast, eu ouço as viagens obscuras no carro. Oh my god. Okay. Às vezes quando saio do trabalho às tantas da noite. É porque tu. Ok. Tu deves ter a mesma teoria que eu. Sabes onde é que eu escuto viagens obscuras ou coisas assim? Nos transportes. Sempre? No avião. Pode... Eu digo, aqui no ar não há fantasmas. Aqui não há fantasmas. Quer dizer, tu estás lá em cima, podes estar no meio da transição do bicho. Não. Será? Onde é que será que é a transição? Eu acho que não há transição. Ou ficas cá, ou vais para baixo, ou vais para cima. Não há ali não ficas tempo. ali no, não ficas ali no corredor de trânsito atlântico. Foda-se. Não pode ser, exato. Então vamos lá então aqui voltar ao Francisco e à Maria de Lourdes. Desculpe. Portanto, o Francisco lá está. Portanto, a Maria de Lourdes acabou por afastá-lo e isto só fez com que o Francisco piorasse ainda mais a atitude dele. Portanto, claro. Ele já não entrou ali com o pé direito, né? Ele, honestamente, acho que ele entrou com os dois pés no ar ali. Ele já se enervou com os nervos. Exato. Ele enervou-se com os nervos, e depois os nervos ainda se enervaram ainda mais que os nervos. Exato. E foi uma enervação total. Isto foi uma enervação de nervos que vocês não têm ideia. Não, mas é que vocês não têm... Porque isto foi boom. Uau. Isto foi uma coisa horrível. Pronto, vamos lá. Portanto, ele tornou-se extremamente agressivo, com ameaças de morte, a persegui-las na rua, chegou inclusive a agredir a Lourdes, tipo a mandar-lhe assim um empurrão, mandar a mulher para o meio do chão. Assim uma cena. E a coisa é que ele não escondia de absolutamente ninguém o ódio que ele tinha pela Lourdes e pela filha da Lourdes, pela própria sobrinha dele, a Ruth, porque a Ruth tornou-se gerente administrativa das clínicas, não é? Que supostamente era um dos trabalhos que ele iria exercer, então ele ficou ali fodidíssimo da vida, ele não podia ver. Mas também pensa, fazem-te isso a ti e tu também não ficas contente. Claro, não ficas a Lucy Crazy, mas não ficas contente. A coisa é essa, eu não iria ficar feliz sem dúvida, mas com o historial da peça, eu compreendo até o porquê da Lourdes o querer ter afastado da situação. Ok? Vamos lá. Portanto, lá está, como eu estava a dizer, ele não escondia absolutamente ninguém o ódio que ele tinha por elas e a vontade de vingança que ele tinha por elas, ok? A Lourdes temia realmente, portanto, com todas estas ameaças de morte, ela temia mesmo pela vida dela e pela vida da filha. Chegou a apresentar queixa na PSP, que lhe deu uma restraining order, eu não sei como é que se diz em português, não me lembro. Uma ordem de alejamiento. Pronto, uma ordem de restrição, é isso. E inclusive tentou até arranjar um segurança privado para andar sempre com ela. Uau. Aquilo que ela fez foi, portanto, como ela tinha segurança na porta das clínicas, ela entrou em contacto com essa empresa de segurança e pediu um segurança privado, ao que eles lhe disseram que não era possível porque a empresa não tinha esse tipo de serviço. Então não podia nunca garantir essas coisas, era mesmo só seguranças dos estabelecimentos. Só que um dos seguranças da clínica da Amadora, exato, que era o Ailson, um puto de 24 anos, o miúdo tipo, ganhou uma grande afinidade a elas, tanto à Ruth como à Lourdes. A Ruth, que era a filha da Lourdes. Ganhou uma grande afinidade com elas. Então, nos seus tempos livres, ele fazia de segurança privado delas. Ao ponto de... Aliás, inclusive, um dos responsáveis da empresa, ele foi entrevistado, não quis dar o nome, mas foi entrevistado, e disse que várias vezes alertámos o Ailson para o facto de isso pôr em risco a ele, claro, e não ser correto do ponto de vista profissional. Mas ele era um indivíduo super alegre e desvalorizava imenso essas coisas. Ou seja, ele ganhou mesmo ali uma afinidade com elas e foi do tipo, não, eu tenho que estar aqui na beca. Estás a ver? Inclusive os vizinhos diziam que ele chegava a passar tipo noites à porta da casa delas, que a Lourdes não saía de casa, estás a ver? Uau. Sem ele, e tipo o puto, lá está, apesar de não ter sido contratado através da agência, foi do tipo, não, eu gosto delas, eu vou estar aqui, eu vou passar a noite toda na porta para ter a certeza que não acontece nada.
Este responsável da equipe. Ai, tem-me que explicar. Este responsável da empresa de segurança disse, inclusive, que havia, sim senhora, razões para temer os comportamentos impulsivos do Francisco. Tínhamos indicação de que passava tardes inteiras estacionado à porta das clínicas. Hostia, puta. E, inclusive, referiu que os seus homens precisavam de ter uma atitude mais viril para afastar o Francisco dali. Ou seja, tinham que ser tipo brutos. Yeah, tinham que ser, tipo macacões. Exato, tinham que ser aquele típico segurança macaco. O Francisco, nesta altura, desempregado, desesperado e cheio de raiva da cunhada e da sobrinha, aquilo que ele mais tinha tempo era para andar a segui-las e a ver qual era a rotina das moças, claro. né? Ainda por cima, eles viviam todos no mesmo prédio. Hostia. Tipo, ele vivia no apartamento abaixo do dela. Ah, Portanto, ele sabia a que horas ela saía, a que horas ela entrava, Claro. não sei o quê. Mas durante meses ele fez toda esta avaliação de estar à porta da clínica, de estar sempre à coca quando é que elas saem e elas entram. Estava sempre muito atento a tudo. Estava sempre muito atento quando é que o Ailson estava e não estava, quando é que ele entrava e não entrava. hostia. Sempre assim. No dia, entretanto, em 2012, o Francisco nesta altura tem 58 anos, a Lourdes tem 70, Ok. a Ruth 34 e o Ailson 24. Portanto, atenção que isto foram anos delas terem que andar na rua e eu sei perfeitamente o que é isto, ter que andar na rua, olhar pelo Para ombro, trás, olhar yeah. para trás, tipo, a teres que ter, meu Deus, será que alguém está Yeah. no meio da rua para me fazer mal, né? E então, no dia 13 de agosto de 2012, o último dia de trabalho antes das férias da clínica, lá ia a Lourdes, a Ruth e o Ailson, que tinha passado a noite à porta, lá iam eles de manhã sair para ir trabalhar. Entram para o elevador e do nada o elevador stop. O elevador para e eles ficam presos dentro do elevador. Então o elevador ficou preso tipo entre dois andares. Ou seja, se a porta abrir... Claro, tu não sais nem para cima nem para baixo. Exato, mas tens tipo ali aquele bocado, Exato. imagina, tipo eu estou aqui, o elevador parou aqui, então eu estou a ver este bocado aqui, tipo, Sim, do piso. do chão do Exato. piso, né? Passado um bocado de tempo, houve um vizinho que ouviu tipo uns gritos muito abafados e sentiu um cheiro a fumo. Acho que já perceberam onde é que eu vou com o resto desta conversa, né? Oh my fucking god. Ele chamou logo os bombeiros, ok? Enquanto o vizinho panicava e chamava os bombeiros e não chamava, o Francisco já estava a caminho da PSP com queimaduras nos braços e na cara para se entregar. Ah, ok, teve remordimento. Ok? Kind of, not really. Ah, ok. Ok? Ah, amiga. Ele achou que sim. Ele achou que se fosse do tipo, olha, eu fiz esta asneira, que a coisa ia ao sítio. Não foi nada, obviamente. Ao chegar lá, levaram-no automaticamente para o hospital e, apesar de estar vigiado, deixaram-no em repouso para ser interrogado depois no dia a seguir. Apesar deles próprios dizerem, ele vai ser preso. Claro. Ele vai ficar detido, Amiga. pronto, ponto final. Então vamos lá ver aqui o que é que andou o Francisco a fazer durante estes meses todos. O espertalhão andou sem dúvida a planear esta porcaria durante meses. Para além de andar a estudar ali todas as rotinas para saber a que horas elas entravam e saíam e a que horas entravam no elevador e não sei o quê, ele conseguiu uma cópia da chave dos elevadores, ou seja, da casa de E a máquinas puta dos elevadores. que controla ali os elevadores. Depois de interrogarem toda a gente e fazerem toda a investigação, descobriram que a chave dos elevadores supostamente esteve sempre no mesmo sítio. Nunca saiu do mesmo sítio, da sala do condomínio. Ou seja, não havia tipo nenhuma chave em falta. Exato. Ok? A porteira do prédio diz que a chave esteve sempre ali, que nunca deu falta da chave durante as horas de trabalho Claro, de dela. trabalho. Portanto, houve ali algum ponto durante este tempo de planeamento, né, que o Francisco roubou a chave, fez uma Uma cópia, cópia, yeah. e neste dia, 13 de agosto de 2012, assim que eles entraram no elevador, ele desligou o elevador e deixou-os presos lá dentro. Propositadamente. Atenção, né? Claro. Quando as portas do elevador se abriram, imagina, o Ailson estando dentro do elevador,
Ele olhou lá para fora, ele viu, tipo, viu uma brecha, né? Não é que ele conseguisse sair, mas ele tentou fazer alguma coisa. Claro. Então aquilo que ele fez foi meter as mãos fora e conseguiu agarrar as calças do Francisco. Ah, Exato. O que é que aconteceu? O Francisco, o Ailson, ao agarrar as calças do Francisco, caiu para cima dele e para cima dos três dentro do elevador, uma garrafa, ou duas garrafas, aliás, de 1,5 litro com um líquido qualquer lá dentro. hostia. Esse líquido era álcool. Ou seja, o Ailson, ao meter as mãos naquela brecha do elevador e ao tentar puxar as calças do Francisco, mandou para cima dele garrafas de álcool que o Francisco tinha na posse dele. Exato, ou seja, ele já estava a arder. Nisto, Claro, né? Obviamente, a coisa... piorou muito mais. Exatamente. Portanto, a intenção do Francisco era, sem dúvida, trancá-los no elevador, regá-los de álcool e pegar-lhes fogo. Pegares fogo, uau. Ridiculamente, o Francisco, na primeira audição do julgamento, né? Porque lá está, ele saiu dali e ele foi-se entregar à polícia. Claro. Ele, na primeira audição do julgamento, diz que foi sem querer. que só lhes queria dar um susto. Claro. Então, Toma álcool. Exato. Não, calma. Veio a parte mais engraçada. Porque ele diz que a intenção dele era despejar o álcool só à entrada do elevador para criar tipo uma barreira. Claro. Para eles não conseguirem sair. Ou seja, eles dentro do elevador com uma barreira aqui e o Francisco deste lado do tipo, resolvam a situação porque eu tenho que fazer parte da gestão da empresa. Claro. Resolvam lá o barbicacho. E, verdade seja dita, não havia nada para resolver porque a Maria de Lourdes já lhe tinha dito há anos atrás, não fazes parte da Claro. gestão da empresa. Pronto. Eu compreendo que ele ficasse frustrado e chateado com isso. Obviamente. Não é de toda razão para fazer o que ele fez, Não. obviamente. E é assim, podes não estar feliz, mas se te dizem, olha, não podes fazer parte da gestão da empresa, estás fora. Amiga. Tu vais fazer o quê? Nunca quiseste pegar fogo a ninguém. Epá, não vamos entrar por aí. Não vamos por aí. Que eu às É vezes, que, às pronto. vezes ainda hoje eu quero. Como, Eu não disse nada, eu não disse nada. como eu só me, Já. como eu só me desperte uma terça-feira por manhã, despertar-me, Portanto, exato. Eu já Nada me- mais faz sentido. eu já me carregava de álcool e de fósforos. Ai, meu Deus, e agora perdi-me outra vez. Eu já me encontrei, pronto. Lá está, estava mais resolvido, ele não fazia parte da clínica e não, então ele foi mesmo uma cena de vingança. Só que ele teve a lata, a grandíssima lata, de dizer que eu não planeei ataque nenhum, eu tive esta ideia no dia. Claro. Quando depois foram ver os registros tipo das vendas e não sei o quê e descobriram que ele comprou tipo 3 ou 4 litros de álcool tipo 2 semanas antes. É que- Portanto, não sei, se calhar ele estava a fazer as unhas ou uma coisa. devia eu ter tava- uma ferida muito grande para Exato. desinfetar. Não sei. Não sei. Ai, eu Agora. até desliguei o micro. Ai, meu Deus. Outra coisa espetacular é que ele foi realmente lá para a porta do elevador com 3 ou 4 litros de álcool, com 2 isqueiros no bolso, e ele ainda teve a lata de dizer que acendeu um dos isqueiros sem querer. Ou seja, agora, ou isso é tudo mentira, que é mentira, Será? ou é o pior patife da história. Tipo, ele queimou-se, ele mesmo acendeu sem querer. Não, adoro que ele, para dar um susto, leva 3 litros de 3 litros de álcool, mano. E 2 isqueiros no bolso. e 2 isqueiros. Não, mas atenção, os isqueiros no bolso devem de se ter roçado no outro. Exato. E foi assim que a coisa... Ele sentiu aquilo a queimar ali e disse, epá, deixa-me lá tirar isto. Ah, olha que merda, tirei isto para dentro do elevador. Ai, meu Deus. Obviamente, e graças a Deus, né? O tribunal olhou para ele e ficou tipo, pá, do caralho. Opa. Pelo amor de Deus. Oh, poupe-me Exato, minimamente. minimamente, sua estúpida. A sério, né? Ai, meu Deus. Portanto, lá está. Acabou. O tribunal chegou à conclusão. Não, desculpe lá, você vá, mas é... Ou vai sozinho ou quer que eu o mande. Porque você planeou esta brincadeira toda. Escusa estar... Durante anos. Anos. Exato! É que a coisa é essa. É que tipo...
Estás a gritar. Eu estou a gritar. Oh malta, opá, vocês já sabem, quando o Pedro fala, vocês aumentam o volume. Quando a Catarina fala, vocês diminuem o volume. A Catarina não sabe falar baixo, tá? Ainda para mais a beijar. Vocês estão à espera do quê? A Catarina não está chateada, ela fala assim. Paquita, eres tu? Ai, Meu Deus, mamãe. uf, sabor. Ok. Ai, esse vai ser o capítulo mais patético da temporada. É Aproveitem, capaz, não não vai sei haver ver. muito mais assim, é? Ou seja, já está. E pois é verdade. Mas pronto, passou-se todo o julgamento e o Francisco teve o tempo todo de cara para baixo, a olhar para o chão, teve a lata de chorar, o pobrezinho, coitadinho, Claro. com as desculpas farrapadas. Não, mas eu acendi o isqueiro sem querer, tipo, como é que tu vais ali à puta da roda e acendes? Não dá. Olha, mas vou dizer uma coisa. Olha, caralho, o que é que tu vais dizer? Mas isto é muito rebuscado já. Eu lembro uma vez que o meu padrinho, uma vez, começou a olhar, deu o bolso da camisa, porque tipo, o isqueiro ficou tipo aberto, tipo gás, Ok. e aquilo, assim que por ele mesmo, fez uma chama. Certeza absoluta que isso era um daqueles isqueiros que tu tens de ver, daqueles antigos. que Não tu era tens um que bico abrir de toda a vida. Então não Sim. tinha a proteçãozinha anti-criança. E Sei devia lá. estar ali qualquer. Porque normalmente os bic. Não, já não está aqui no bolso. Normalmente os bic têm tipo um ferrinho por Sim. cima da roda, estás a ver, que é o que se chama proteção de criança. Claro. Se tu tiras aquilo tipo fazes só assim com o dedo, com o dedo e aquilo acende. Portanto, para isso acontecer é porque ele tinha alguma coisa no bolso a pressionar o botão do gás. Olha, já não se pode fazer nada. Agora até põem rodas nos isqueiros. Meu. É verdade, é verdade. Não se pode fazer nada já. Oh coração, os isqueiros sempre tiveram que ter roda, pá. A proteção. Eu acho que é a de proteção. Ai. Exato. Portanto, como eu estava a dizer, ele passou todo o julgamento. Porque Não se perdeu, é? Vocês deram-se conta? Ela encontrou onde ela estava. eu encontrei-me. Amigos, isto é um feito. Isto é inédito. Isto é histórico. Se vocês soubessem quantas vezes ela corta, porque ela se perde. Vocês não têm ideia da quantidade de cortes que eu tenho. Meu Deus, eu realmente estou a gritar. Olha lá para cá. Sim, é tipo, vocês não estão a ver, mas no gravador, tipo, o meu áudio sai assim e o da Catarina sai assim. O da Catarina é que nem é dobro, é tipo para aí o quadruplo Yeah. do tamanho do Pedro. Fuck Eu man. tenho um tom de voz muito alto, corações. Baixem o volume quando eu falo, já sabe. Continuando onde eu estava, que eu estou-me a Ela nasceu para encontrar. a barraqueira, mas o país dela não deixou. Sabe, lembras daquela entrevista da mulher que sai na televisão que diz barraqueira? Ai, é sério, opa, desculpem. Epá, eu estou a suar. Epá, desculpem, a sério, desculpem. Eu não peço desculpa de nada. Vocês têm que entender que a gente estamos felizes de ver-nos um ao outro. Claro. Em pessoa. Obviamente. Aqui de chill, obviamente. Amor, estamos a beber o chazinho das 4 também. Claro. Né? Então vamos lá. Amores. Amor. Chá. Isso faz lembrar a chá. Chá. Não te lembras da Seven Things da Miley Cyrus? Obviamente não. Eu nunca fui um chico Disney. Tu Não. sempre Eu, foste. sim, eu fui uma chica mega Disney, mas tu lembras-te, a gente que usava com aquela música que era chá, café, açúcar. Ela começa a música a dizer assim, chá, chá. E a gente dizia chá, café, açúcar. Não tenho recordos desse. Não, ok, Não. whatever, pronto. Vamos lá às últimas 3 linhas do meu caso. Vá, vamos acabar isto. Sim, fogo, não. Então, como eu estava a dizer, passou todo o julgamento de cabeça baixa, teve a lata de chorar enquanto se desculpava com desculpas farrapadas, né? Claro. Porque o isqueiro acendeu sozinho, porque eu não planeei nada, e eu tive a ideia no dia, eu só queria pegar um Eu bebi um tang e fiquei, a Lucy Crazy. fiquei toda louca. A parte engraçada aqui, quer dizer, isto tem muitas partes engraçadas, É este verdade. caso está a Ai, ser um por amor de espetáculo.
Entretanto, foi no meio dessa coisa toda, eles descobriram que 5 anos antes disto tudo acontecer, ele foi considerado suspeito num incêndio que aconteceu a uma das clínicas, à Clínica de Fisioterapia da Amadora. Oh my God! Estás a perceber agora? Claro, ele já tinha currículo. Estás a perceber agora porque é que a Claro. Lourdes disse não, tu não vais fazer parte da gestão da empresa. A Lourdes já tinha... A Lourdes já tinha a cena toda e depois lá está, o facto de ele estar casado com uma irmã dela, né? Ou seja, já havia ali aquele ambiente familiar, Claro. Eles conheciam-se. A Lourdes, eu percebo que ele tem, obviamente não é desculpa absolutamente nenhuma para aquilo que ele fez. Eu percebo Não. que ele tenha ficado chateado Claro que sim. de não ter ficado na gestão da empresa. Mas a Lourdes sabia o que estava a fazer. Claro. A minha A pergunta... Lourdes sabia. A minha pergunta é... ficaram bem, eles os três? Não. Caput. Caput. Pois é, eu não tinha... Tens toda a razão. Eu não tinha especificado esta parte. O Ailson, a Lourdes e a Ruth morreram, os três, queimados, trancados, fechados, dentro de um elevador. Oh my God, que horror. Vocês estão a imaginar o pânico do que é... Obviamente que morrer de maneira... Ou seja, quando sentes, né? Quando, sei lá, o afogado, o queimado, Claro. tudo, tu sentes. Mas o morrer queimado, a agonia que deve Mesmo a ser, sério. minha mãe. Não, ou seja, tu imaginas já o pânico de ficares num elevador Primeiro por aí Claro. só. Vamos começar por aí. e agora ainda por cima com fogo e tudo lá dentro, ou seja, what the fuck. Ai que horror, que pena, a sério. Foi muito mau. Inclusive depois a família, ou seja, a irmã, as irmãs sobreviventes, as irmãs da Claro. Lourdes, né? Inclusive uma delas, a ex-mulher, porque entretanto, obviamente separaram-se, né? Eu digo eu com os nervos, né? Portanto, uma das irmãs da Lourdes, que era inclusive a mulher dele, do Francisco, e um irmão da Lourdes também, eles chegaram a vir, tipo, dar entrevistas e a falar em público, que realmente ele nunca escondeu este lado vingativo e odioso e rancoroso que ele tinha. Pá, mas não pensavam que chegasse a um extremo tanto, destes, claro, não é? Pá. obviamente. Então, Porra, olha, epá, agora... vamos pensar assim, ok? Que já é mau, é horrível o suficiente tu chegares ao pé de uma pessoa e tu dás-lhe um tiro nos cornos. Exato. Mas é de vamos lá repente. pensar, exato, ou seja, eu vou chegar ali, eu quero-te matar, eu pum. Claro, não Agora, é... porra, agora vou-te fechar dentro do elevador, vou-te Agonizar. pegar fogo dentro do elevador porque eu quero-te ver a sofrer só porque não me meteste... Com licença, desculpem, só porque não me meteste... Eu sou tudo menos clássico, A amores. falta de nível. Já deviam saber que eu não tenho nível. A falta de chá. Não, desse isto é podcast. chá mais, isto é falta de chá. Meu Deus. O chá é bom, o chá é É. dos bons, é dos docinhos. Foi ridículo, foi assim uma cena assim de outra espécie, de outro mundo. O Ricardo foi preso, o Francisco, vou buscar o Ricardo. O Francisco, sim senhora, foi preso 25 anos. Portanto, a nossa Anitta foi presa durante 25 anos, recebeu a Molé. pena máxima. Ainda há de lá estar uns belos aninhos, portanto, se isto foi 2012, ainda há de lá ficar um belo tempo, a não Claro. ser que capute, entretanto. Sim, porque também não ia para jovens já. Exato, portanto, ele já tinha quase 60 anos quando isto aconteceu, tinha 58 anos quando isto fez, quando ele fez isto, portanto, acredito que mais uns anitos e ele lá dentro. Digam com os nervos. E pronto, malta, olha, e é isso. E temos Anitas presas hoje. Todas as Anitas foram presas hoje. Olha, Muito bem. E pronto, e aqui está aqui mais um caso resolvido. exato. E cá estamos. E pronto. E adeus, e tchau, e bye-bye. E nada, as referências que a gente deu é da série Paquita Salas, que está na Netflix. Disponível na Netflix. Vocês têm que ver. Recomendamos 1000%. 1000%. 1000%. Vocês vão rir e vão chorar. Tá? Vão chorar para quem é sensível. Assim, para quem vão chorar. Vocês vão chorar. Ponto Já final. está, Vocês ponto vão final. chorar. Vão rir muito, ok? Acho que é uma série espetacular porque mistura super bem, era aquilo que eu estava a dizer ao Pedro há bocado, mistura super bem a ficção E a vida com a real. vida real. Só que lá está,
O Pedro é aqui tipo uma máquina no que toca tipo, a história das artes, ok? Portanto, tudo o que tenha a ver com séries, com filmes, com música, não sei o quê. E cultura espanhola. Exato, e cultura espanhola, o Pedrocas aqui sabe tudo. Então ele virou-se para mim e disse: quando chegares ao fim do penúltimo episódio da última temporada, diz-me antes de veres. E eu tipo, ok, já cheguei e agora? Agora aquela pessoa assim, coisa e tal. Tá, portanto claro. O Pedrocas deu-me aqui uma base das coisas. É normal que se calhar vocês não conhecem a cultura espanhola, se calhar não vão Podem perceber. Podem perguntar, tanto. Uma pessoa está mas, aqui. Exato, era isso que eu ia... A gente está sempre... isto é do caralho. Porque eu ia dizer exatamente a mesma coisa. Claro. Se vocês... Mas quem é esta? Perguntem ao Pedro. Claro, exatamente. Mandem uma mensagem para o Instagram. Mandem um e-mail. Como ao Rosário. Exato. Que trai por e-mails. Mandem um e-mail, tá? E perguntem aqui, Pedro, quem é este? Quem é aquele? O que é que é isto? O que é aquilo? O Pedro vai-vos responder a tudo. Obviamente. Tá? Se ele não quiser responder, eu respondo, porque ele já me disse, eu agora já sei. Ela já sabe tudo, exatamente. Fim. E nada, um último conselho. Se tu és esperta, o Tinder dá dinheiro. Ai meu Deus, olha o que tu fizeste ao microfone. Mas eu não preciso tocar no microfone, eu basta-me rir. Aquilo era o riso. Sim, agora eu vi. É sério. Aquilo é o meu riso. Oh malta, baixem o volume quando... Eu não consigo... Exato. Eu peço imensa desculpa do fundo do meu coração. Eu não consigo controlar o volume da minha voz. Baixem o volume do carro, do telemóvel, dos fones, o que for. Eu não consigo controlar. Não é por mal, ok? É a ADHD, tá? Eu não tenho controle, malta. Desculpem. Este episódio, ou as pessoas vão rir muito ou vão desligar nos primeiros 15 minutos. Primeiros 15 segundos. Não, 15 minutos 15 segundos não, porque isso ainda há de ser a introdução. Claro, 15 minutos pelo menos, que é para deixar aí o listen, a view e tal, e tá bom. Sim. Epá, não querem ouvir, é aquilo que eu digo aos meus amigos. Eu tenho um amigo meu que é muito cagão. Ele não gosta nada destas coisas de crimes. Então ele diz, eu não gosto de ouvir. Então aquilo que eu lhe digo é, bota o som no mínimo e deixa a janela aberta a tocar, só para marcar visualização. E ele é um amor porque ele faz. Portanto, obrigada, coração. Faz? Continua a fazer? Ele continua a fazer. Que eu pergunto-lhe, eu se estás a ouvir, estás a marcar? E ele, estou a marcar. Eu não sei se eu acredito nele, mas pronto, eu gosto de acreditar que eu acredito. Assim começa qualquer relação amorosa e depois nossa, o que vale é que dali relação amorosa nunca iria sair nada na vida. Não, mas é assim começa sempre, é do tipo, eu quero acreditar que eu acredito e depois... Olha, foi assim que eu me fodi durante 7 anos. Canalha! Posso só partilhar aqui uma coisa? Podes? Posso? É assim, eu vou partilhar contigo, depois eu logo decido se eu corto ou não do podcast. Ok. Se notarem um corte agora aqui a meio... Já sabem o que é. Pronto. Corte. Eu li uma cena engraçadíssima no Instagram que era do tipo... eu estou a falar com a minha terapeuta, estás a ver, com o meu psicólogo, e não é suficiente eu perdoar a pessoa. Eu tenho que fazer ela saber que eu cheguei a pensar ser assexual por causa dela. Tu mantens o que tu disseste antes, nesta parte, eu gosto mais daquele, identifico-me bastante, que é, tu és muito egocentrista, tens que ir ao psicólogo. Claro, a melhor coisa que eu posso fazer é ir a um lugar onde eu só falo de mim. De mim, exatamente. É que, obviamente. O psicólogo serve para quê, amores? Vão todos para o psicólogo, vão todos fazer terapia. Claro. Faz bem a toda a gente. Se a terapia fosse grátis, havia lista de espera. Por isso é que há uma lista de espera enorme no Centro Nacional de Saúde. Não, isso é que vocês não têm hospitais suficientes, nem profissionais. Não, mas a coisa é essa, não há profissionais suficientes. Claro. Então, mas olha, se a gente for começar agora aqui a falar do país e da merda de país e de política, não. Nada, olha, este foi a Península Ibérica e o mundo. Besito, gente guapa. A Península Ibérica e o mundo. Tipo que é o final do claro, telejornal. Exatamente. Bye! Besitos. Olha para aquilo. Oh my God. Él tiene que dar dinero. Chao.